Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leandra. Boa tarde, Enijane. Já vamos iniciar daqui a pouco, esperar um pouquinho mais. Já vamos iniciar. Boa tarde, pessoal do TikTok, pessoal do Instagram. Vamos iniciar então, 2:01 aqui. Pessoal, muito boa tarde. Agradeço a presença de todos. Só um pouquinho aqui. Muito boa tarde, agradeço a presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou o instrutor Vinícius Soler, sou instrutor há mais de 20 anos e já fui examinador aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então eu fazia essa região sul aqui do Rio Grande do Sul. Então eu já apliquei prova em praticamente todas as cidades aqui dessa região. Hoje nós vamos conversar sobre controlar o nervosismo e passar na prova de direção. Qual é o meu objetivo com essa live? É ajudar vocês a controlarem o nervosismo. Eu vou dar dicas para vocês de como controlar o nervosismo para passar na prova da carteira e conquistar a tão sonhada carteira de habilitação. A gente sabe, nesse meio tempo aí, nesse tempo de experiência que eu tenho como instrutor e examinador, eu percebi que a maioria das vezes os alunos acabam reprovando por conta do nervosismo. Muitas vezes o aluno está apto tecnicamente, mas acaba reprovando lá na hora da prova por conta do nervosismo. Isso aí não é trabalhado no CFC. No CFC é trabalhada a parte prática, a parte teórica e a parte prática, e essa parte emocional não é trabalhada no CFC. Então foi isso que me motivou a escrever o meu livro, Carteira de Motorista na Sua Mão, e que depois virou um método, onde eu tenho alguns exercícios dentro desse método que vão ajudar vocês a controlarem esse nervosismo. Hoje eu tenho ajudado milhares de pessoas, já ajudei muita gente, venho ajudando a controlarem o nervosismo e passarem na prova da carteira. Agora, semana passada, há 2 semanas, inclusive eu sempre posto aqui, sempre que possível, eu posto ou no Instagram ou no TikTok, eu posto nas minhas redes sociais os comentários dos alunos, né? Porque muitas vezes eles servem como motivação para outros alunos que estão enfrentando este mesmo problema. Eu estava comentando, acho que há 1 semana ou 2 atrás, teve uma seguidora minha, não lembro agora de qual rede social foi, mas enfim, teve uma seguidora minha que já tinha reprovado 14 vezes e aí com o meu método e assistindo as lives, acabou conseguindo a aprovação. E inclusive ela estava aos 45 minutos do segundo tempo, ela
já o Renasce dela já ia vencer. Era a última prova que ela podia fazer e ela fez aquela última prova ali e acabou sendo aprovada e conquistando o nervosismo na prova prática. Eu não sei aqui, mas provavelmente alguns já tenham passado por isso ou estejam ainda hoje enfrentando este problema de ficar nervoso. Tem aquele negócio de durante as aulas está fazendo tudo tranquilo, tudo certinho, e aí chega lá na hora da prova, a perna treme, a mão sua e aquele nervosismo que acaba muitas vezes cegando o aluno, o candidato, e ele acaba errando coisas que ele não errava durante as aulas. Então, o que causa esse nervosismo? A gente pode citar aqui o medo de errar, né? Porque o aluno, às vezes, ele se cobra tanto para não errar e acaba errando coisas que ele não errava durante as aulas. É a autocobrança essa que ele tem, não, muitas vezes não só dele, mas até mesmo da família ou dos amigos. Muitas vezes ele já reprovou algumas vezes e aí é motivo de chacota, como a gente diz, no trabalho ou na família, e aí o pessoal começa a debochar e falar, se tu rodar de novo vai ter que pedir música ou alguma coisa nesse estilo, né? Então ele acaba se auto-cobrando, e acaba gerando um certo nervosismo. E aí é o erro de errar ou o erro de reprovar. Muitas vezes o medo de reprovar até em função da parte financeira, né? Eu não sei, eu acredito que tenha pessoas aqui de todos os estados, porque eu sei que no TikTok principalmente, no Instagram também, o meu público, eu tenho público de todo o Brasil. Então, assim, muitas vezes esse medo de errar pode ser até em função da parte financeira. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que é um dos estados mais caros, que a carteira de habilitação é mais caro o valor da carteira. Se for fazer uma carteira AB, é 5 mil e alguma coisa. Então, claro, aí cada estado tem os valores e algumas coisas assim das regras mudam de estado para estado, e às vezes essa cobrança, essa autocobrança vem em função disso, em função da parte financeira. Já gastou todo aquele valor ali para fazer as aulas e fazer a habilitação, e a gente sabe que hoje em dia é suado mesmo, né? Então ele acaba se autocobrando por medo, tem medo de errar e reprovar, ou tem medo de reprovar, e aí acaba gerando todo aquele nervosismo lá na hora da prova. A pressão externa, né? Família, amigos, custos, como eu falei agora há pouco. Então é aquele negócio de muitas vezes os familiares mais próximos, às vezes a gente busca essa ajuda aí, busca esse apoio nos familiares que estão mais próximos da gente. Os filhos, os pais, o marido ou a esposa, e muitas vezes, sem querer, essa cobrança acaba vindo das pessoas mais próximas, que eram as pessoas que a gente pensava que eram as pessoas que a gente podia contar para nos apoiar, né, nessa jornada. Então, essa pressão aí às vezes acaba nos atrapalhando. De amigos, como eu falei antes ali, vai reprovar de novo, se reprovar de novo, vai ter que pedir música no Fantástico. Tu não pode errar, tu não pode rodar, porque a gente não tem mais dinheiro para uma segunda chance, para um reteste, ou qualquer outro tipo de situação, né? Muitas vezes essa pressão vem
das pessoas mais próximas. Eu vi que o pessoal já está comentando ali, vão comentando aí, vão perguntando, vão tirando as dúvidas de vocês, que no final a gente vai abrir para essa conversa, para esse bate-papo e para a gente tirar as dúvidas, tá? Vão perguntando aí. E aí outra coisa também que acaba deixando nervoso são as experiências negativas anteriores. Às vezes o aluno já reprovou uma ou duas vezes e acaba indo lá para a próxima prova nervoso porque já teve aquela experiência negativa e já sentiu aquela dor da reprovação, do desconforto todo que tem na reprovação. Então, o que eu sempre digo para os meus alunos? E foi em função disso que eu resolvi escrever o livro. Para nós instrutores, é bem desafiante a gente dizer para o aluno que ele precisa fazer mais aulas. Porque na maioria das vezes tem muito aquela crença lá de que o instrutor está querendo puxar para o lado da autoescola, do CFC, para tirar mais dinheiro do aluno. Eu sempre digo para os meus alunos, cara, se tu sair amanhã, se tu passar na prova amanhã e sair da minha agenda, já tem gente pro teu lugar. Amanhã mesmo, já tem gente pro teu lugar e muitas vezes tu vai fazer um reteste e vai tentar alguma aula extra e acaba não conseguindo porque a agenda dos instrutores, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é nos outros estados, né? A agenda dos instrutores é bem lotada, né? A gente tem a agenda muito lotada, a procura é muito grande. Então a gente tem hoje uma resistência dos alunos quando a gente fala para ele que ele precisa de mais aulas. E foi em função disso que eu resolvi escrever o livro. Porque aqui no meio do livro tem um exercício que o aluno preenche a cada aula prática que ele faz. Por isso que eu coloco aqui, o passo a passo para ser aprovado de primeira. Diz aqui, aqui e aqui. O passo a passo para ser aprovado de primeira. Por quê? Porque com esse exercício que o aluno vai preencher a cada aula prática, depois da aula prática, ele vai preencher, vai ver o que ele errou durante aquela aula, vai responder algumas perguntas que eu tenho aqui, que eu faço aqui dentro, e vai ser um plano de ação para a próxima aula dele. Ele mesmo consegue perceber se ele está apto ou não. Porque aí, com o próprio exercício, ele vai olhar e vai dizer, não, realmente, o instrutor está me falando a verdade, eu não tenho condições de fazer a prova hoje ou amanhã, por causa que eu estou errando muita coisa. Se eu estou errando durante as aulas, a tendência lá na prova é errar um pouquinho mais, né? Por quê? Porque na prova a gente, querendo ou não, fica nervoso. Não adianta dizer, não, eu já dirijo há 20 anos, eu não vou ficar nervoso. Vai ficar nervoso por causa que o que acontece? A gente está sendo avaliado por uma pessoa que a gente nem conhece. E a gente nem sabe o que está passando dentro da cabeça daquela pessoa. Então, só pelo fato da gente estar sendo avaliado, a gente já fica, pelo menos, um pouco nervoso. O que a gente precisa, é o que eu sempre digo, é administrar esse nervosismo. Administrando esse nervosismo, depois eu vou falar sobre isso, vou mostrar algumas técnicas que a gente pode fazer para administrar esse nervosismo. Administrando esse nervosismo, a gente consegue manter a calma, respirar e seguir cada etapa do exame da maneira que tem que ser, tá? Então, as experiências negativas também, uma das coisas que eu digo sempre é que uma experiência negativa, ela não define o teu resultado final. Então, tu não podes deixar que essa experiência negativa defina o teu resultado final. Porque isso aí, as pessoas que reprovam, essa aí que eu citei antes, que reprovou 14 vezes para depois ser aprovada, é
é um exemplo vivo disso aí que eu estou falando agora. Porque reprovou várias vezes e mesmo assim não deu bola. Aquela experiência ali negativa, teve aquela experiência, mas continuou, teve força de vontade e continuou até ser aprovada. Então, aquela experiência negativa ali que a gente teve, muitas vezes a gente acaba analisando o acontecimento somente pelo lado negativo. O que eu sempre digo, todo acontecimento ele tem o lado negativo e o positivo. A gente tem que aprender a olhar mais para o lado positivo. O que é o lado positivo de uma reprovação? É que a gente consegue perceber o que a gente precisa melhorar lá para a próxima prova, para que a gente consiga ajustar, fazer um pouquinho mais de aulas, ajustar para tentar não errar lá na próxima prova. Normalmente aquilo ali tu já errou, então provavelmente aquele mesmo erro tu não vai cometer lá na próxima prova. Tu até podes errar, mas alguma outra coisa. E aos pouquinhos tu vai afiando esse machado. Tu vai melhorando até que consiga atingir a tão sonhada aprovação. Tá? Então, as experiências negativas anteriores, elas não são tão ruins assim. A gente é que precisa saber a melhor maneira de analisar essas experiências. O que acaba deixando muito nervoso também, esse nervosismo? A comparação com outros candidatos. O que é essa comparação com outros candidatos? Normalmente, lá, a gente sabe que lá, aquela área de prova ali, que o pessoal fica tudo ali reunido, esperando ser chamado, a gente sabe que aquele local ali é um local extremamente pesado, vamos dizer assim, né? É um local pesado porque o pessoal começa a... Tá todo mundo nervoso. E a pessoa acha que vai se acalmar conversando com o próximo. E aí a pessoa vai lá e começa a contar as suas experiências negativas. Eu já reprovei 10 vezes. Eu já reprovei 8 vezes. Aí muitas vezes um dos examinadores, ou que já aplicou uma ou até mais prova dessa pessoa, está ali aplicando prova. E como o ser humano acaba terceirizando a culpa, na maioria das vezes a gente vê a pessoa falando, o examinador me rodou por causa disso, o examinador me rodou por causa daquilo. Não, o examinador está ali para te avaliar, ele vai te pontuar no que tu errou, ele não vai inventar algum tipo de falta, ele está ali para te avaliar. Então quem errou foi tu. Só que a gente acaba terceirizando muito essa culpa, né? Então, muitas vezes ali quando está esperando para ser chamado, o aluno acaba falando, aquele examinador lá, aquele lá é horrível, aquele lá todo mundo roda com ele, aquele lá da outra vez que eu estava aí, de 10 provas, 9 reprovaram com ele. Aí tu começa a querer prestar atenção como é que é, se ele é realmente aquilo ali que a pessoa falou. Aí daqui a pouco tu olha, começou a rodar um monte de gente mesmo. Às vezes até ali na baliza, aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que cada estado funciona de uma maneira. Aqui no Rio Grande do Sul a prova inicia lá pela baliza. Faz a baliza, depois que passou na baliza, vai para o percurso com o examinador. E aí os alunos muitas vezes ficam ali, olhando o pessoal fazer a baliza, aí a maioria está rodando na baliza. Mas é o que eu sempre digo, a tua prova é a tua prova, e a do outro é a do outro. O teu resultado é o teu resultado, e o do outro é o do outro. Então tu não tem que te preocupar com a prova do colega. Tu não tem que te preocupar se está passando mais gente com aquele examinador ali ou reprovando. Eu sempre trago um exemplo de um aluno meu, agora até faz pouco tempo, um aluno meu que me perguntou, quem é o examinador ceifador? Que me falaram que tem esse examinador, que o apelido dele é ceifador. Daí eu falei, eu nem sei. Na verdade eu sei, o pessoal comenta, né?
Falei, nem sei, não estou sabendo. E aí, beleza, esse aluno foi lá, fez a prova e ele caiu justamente com esse examinador. E ele foi aprovado de primeira. Depois, no final, eu falei para ele, sabe quem era esse aí? Esse aí era o ceifador. Mas tu imagina se eu tivesse te dito o nome dele, agora quando ele te chamasse para fazer a prova, imagina como é que ia ficar o teu estado emocional. Então é por isso que eu digo, a gente não tem que olhar pro resultado do outro. Porque o que acontece? Muitas vezes o outro nem está preparado emocionalmente ou até mesmo tecnicamente para fazer a prova. Aí deu a casualidade de cair 3 ou 4 que não estavam preparados com aquele examinador. E de repente tu está melhor preparado do que esses 3 ou 4 ou até mesmo 10. E tu vai lá e passa de primeira. Então cada aluno, cada candidato tem a sua particularidade. Então tu não tem o porquê de se comparar. E aí uma das dicas que eu dou para esse tipo de coisa, para quando tá ali esperando na baliza, esperando ser chamado, é colocar o fonezinho de ouvido, que aí tu não conversa com ninguém. Esse tipo de comentário não te deixa mais nervoso. Eu tive um exemplo desses agora há pouco, essa semana. Uma aluna minha que comprou o meu método e me chamou durante a semana dizendo que tinha reprovado e tal. E aí eu até perguntei para ela, tá, e aí não assistisse? Então faz assim, ó, assiste de novo o método, tu tem o método, tu ainda tem acesso ao método, então assiste ele, marca a próxima prova, marca mais algumas aulas, porque eu sempre digo pro aluno marcar pelo menos 1 ou 2 aulas, porque ele ficou esses dias aí parado. Então para ele dar uma relembrada, né? Eu falei para ela, marca algumas aulas e aproveita o final de semana e assiste o método bastante, assiste principalmente a live que está lá dentro do método, que tem várias dicas, e faz tudo exatamente como eu falei lá, principalmente a hora que tu estiver esperando para fazer a prova. Assiste bem aquelas dicas ali e segue aquilo ali à risca. E aí ela acabou se entregando. Ela disse assim, pois é, porque realmente o pessoal estava conversando muito e falando muita bobagem que tinha reprovado e tal, e aí realmente eu fiquei muito nervosa, e aí aquilo ali a gente já fica nervoso. Daí eu disse assim para ela, tá, mas parei, isso aí está dentro do método. Eu falo sobre isso dentro do método. Daí eu disse assim para ela, por que tu não seguiu o que eu falei dentro do método? Pois é, eu me esqueci do fone de ouvido, e aí eu fui lá para fora, mas a gente acaba escutando o que o pessoal fala. É porque tu quer acabar escutando aquela história da pessoa, só que tu não percebe que aquilo ali acaba te atrapalhando. Aquilo ali acaba te atrapalhando emocionalmente, te deixa mais nervoso do que tu já tá. E é justamente por causa dessa experiência que eu tenho, desses 20 anos que eu tenho de experiência, que eu trago essas dicas. E se eu trago essas dicas, é porque são dicas valiosas lá para a hora da prova. E aí ela me falou isso aí. Aí ontem, isso aí acho que foi anteontem, ontem eu cheguei em casa e daí eu disse assim, eu vou entrar na plataforma para ver se ela tá focada mesmo como eu conversei com ela essa semana para ela focar e tal. Eu entrei na plataforma. A última vez que ela entrou na plataforma foi há 21 dias atrás. Então eu tenho esse acesso. Eu consigo ver quando foi a última vez que cada aluno entrou. Então há 21 dias atrás, ela fez prova agora semana passada. Ela não entrava na plataforma há 21 dias. E o pior de tudo é que ela tinha assistido apenas 13% do meu material. Eu consigo também olhar dentro da plataforma qual parte do material o aluno já assistiu. E estava quase todos eles, inclusive essa live aí que eu comentei, estava quase todos eles sem assistir.
Aí eu até brinquei com ela, né? Falei pra ela, eu já tinha mandado pra ela e acabou dando bem certinho. Falei pra ela, é a mesma coisa que a senhora se matricular na academia, não ir e querer o resultado. O método é a mesma coisa. Não adianta a senhora só comprar o método e não aplicar o método da maneira que eu digo que tem que aplicar. Porque tem milhares de pessoas que vêm todos os dias me relatar que o método ajudou muito e que passou e que acabou sendo aprovada e que o método... Mas aí o que acontece? São pessoas que seguem aquilo ali, aquela proposta do método. Porque se não for seguir, nem tem o porquê de comprar. E nem a mesma coisa eu digo para a live aqui, né? Se não for seguir, nem tem o porquê de perder... o sábado aqui na minha cidade tá um baita sol, então assim, não tem nem o porquê de perder um sábado ensolarado assistindo uma live se tu não vai seguir aquilo ali. Então são essas comparações com os outros candidatos que a gente tem que acabar cuidando, e esse local de prova a gente tem que ter um cuidado maior. É lógico que tu vai colocar um fonezinho de ouvido, mas tenta escutar uma música calma, uma música tranquila, que te deixe calmo, tranquilo, relaxado. Não aquele rock pauleira ou funk, não tem nada contra, mas aquilo ali vai te deixar mais agitado, então tu precisa de alguma música que te deixe mais relaxado. Senão vem toda aquela ansiedade. Tudo isso acaba gerando a ansiedade. E aí tu acaba cegando e acaba tendo erros que tu não tinha durante as aulas. Acaba errando coisas que tu não errava durante as aulas. Porque a ansiedade acaba nos cegando. Às vezes a gente acaba esquecendo. Eu esqueci do PIS que eu nunca esquecia durante as aulas. Pois é, muitas vezes é nervosismo, ansiedade. Então, para isso existem as técnicas, para que tu te mantenha mais tranquilo, ou que pelo menos consiga administrar esse nervosismo. E quais são essas técnicas? Quais são as técnicas de controle emocional? Então, eu sempre digo para os meus alunos, inclusive eu tenho dentro lá do meu método, é a gente fechar os olhos e imaginar como se estivesse fazendo a prova. Fecha os olhos, imagina todo o percurso da prova, como se estivesse fazendo aquele percurso, com o examinador do lado, e imagina eu ainda gosto de ir mais além, imagina o examinador te dando o resultado de aprovado. Eu tenho uma meditação guiada dentro do meu método que é exatamente isso. Eu conduzo a prova do início ao fim com o aluno e lá no final eu dou esse resultado de aprovado para ele, para que ele já consiga sentir essa emoção, perceber o sentimento que ele vai ter com essa notícia e levar isso lá para a hora da prova, quando está esperando ser chamado. É esse tipo de coisa que ele tem que tentar mentalizar lá enquanto está esperando ser chamado para a prova. E não, e se eu errar tal pisca, agora ali já não é mais momento para pensar isso. Agora ali é o momento de ter o pensamento positivo, de que vai dar tudo certo, e qual é o sentimento que tu precisa ter para que a tua prova seja o melhor possível. Então esse é o tipo de pensamento que tu precisas ter lá naquele momento. E por isso a importância, frisando novamente, por isso a importância de não ficar lá conversando com o pessoal que está esperando e trocando experiências negativas, porque a gente acaba atraindo só coisas negativas e o nosso estado emocional acaba caindo. A nossa frequência vibracional acaba caindo.
Se a gente fizer um exercício rápido aqui, tem como a gente perceber como a gente consegue mudar o nosso estado emocional. Se eu quiser que o meu estado emocional seja um estado emocional de feliz, alegre, tranquilo, o que eu preciso mentalizar? Eu preciso tentar lembrar de alguma situação, de algum acontecimento que me deixou feliz, tranquilo, alegre. É lógico que eu não vou, se eu quero me sentir tranquilo e feliz, eu não vou pensar em algum acontecimento negativo, porque isso aí não vai me deixar feliz. Isso aí é uma coisa óbvia. Então a gente precisa utilizar essas coisas a nosso favor. A gente precisa utilizar esses acontecimentos a nosso favor. Eu duvido que alguém aqui só tenha tido acontecimentos negativos na sua vida. Então, pelo amor de Deus, não enfatizem esses acontecimentos negativos. Tragam à mente de vocês, tentem lembrar de pensamentos, de acontecimentos positivos, de coisas que deixaram vocês felizes, de coisas que fizeram vocês vibrarem, de coisas que fizeram com que vocês mantivessem a calma, e não coisas que acabaram deixando vocês nervosos. Então, esse treinamento emocional aí, de situações reais, até mesmo nas aulas práticas, né, é muito bem-vindo para que a gente consiga manter a calma lá na hora da prova, para que a gente consiga combater esse nervosismo. E aí tem a rotina pré-prova, que eu sempre digo para os meus alunos também. Então, o que eu sempre digo? Tenta ter uma boa noite de sono. Minha prova é amanhã de manhã cedo. E tu não vai dormir às 4 da manhã, 5 da manhã, sendo que a tua prova está marcada para as 8. E ainda tem uma coisa, né? Se tu não for um dos primeiros a ser chamados, porque não tem como todo mundo ser o primeiro, tu vai acabar fazendo lá no final da manhã e tu já não dormiu bem a noite toda. Vai passar toda a manhã naquele ambiente que a gente sabe que é pesado. E ainda então tá jogando contra ti, né? Então, é uma boa noite de sono, uma alimentação leve e essa visualização positiva que eu falei antes, de lembrar de coisas positivas, de acontecimentos positivos, de coisas boas e coisas que tragam essa energia boa, essa energia que vai te ajudar na aprovação. E aí outra coisa que eu digo sempre são os exercícios, né, de respiração, principalmente. Eu vou usar aqui novamente o Rio Grande do Sul como exemplo, porque é o meu estado, é onde eu tenho a minha maior experiência. Então, a prova de carro, ela inicia somente depois que o aluno liga o veículo. Então, o que eu digo sempre para os meus alunos? Cara, tu vai entrar no carro, o examinador vai estar do lado de fora, que o examinador te identifica e fica do lado de fora. Eu sei que tem estados que o examinador faz a baliza do lado do candidato e tem um outro examinador do lado de fora. Aqui não. Aqui é um examinador só, normalmente. E esse examinador, não que não possa ter mais de um, pode ter mais de um. Mas aqui normalmente é um só. E ele fica no tempo ali da baliza, ele fica no lado de fora do veículo. Então o que vai acontecer aqui? Tu vai chegar lá para fazer a prova, tu vai te identificar com o examinador, ele vai olhar o teu documento, vai ver se está tudo ok e vai te dizer assim, ok, pode ir lá te ajustar e a hora que tu quiser podes começar. Tu vai ir lá, vai sentar no veículo e a tua prova só começa a contar depois que tu ligar o veículo. Então, o que eu digo para o aluno? Senta no veículo com calma, fecha a porta bem fechada para já não sair perdendo ponto, e tudo que tu tens que ajustar em ti e no veículo, tu vais fazer antes
de ligar o veículo, para não perder tempo de baliza depois fazendo esses ajustes. Então o que tu vai fazer? Tu vai entrar, vai fechar a porta bem fechadinha, vai ajustar o banco, vai ajustar o espelho, vai ajustar tudo que tem que ajustar em ti e no veículo, vai ajustar os espelhos, tá tudo ok. Agora, antes de ligar o veículo, o que eu preciso fazer? Vou olhar pelo espelho para ver se não vem ninguém. De repente vem algum veículo, ou até mesmo vem alguém caminhando pelo meio da rua, porque aqui na minha cidade, no local de prova, é um local que o pessoal caminha bastante pelo meio da rua. Então tem que ter esse cuidado. Senão tu vai ligar o veículo, teu cronômetro começa a contar. Ele ligou o cronômetro. Aí tu vai olhar pelo espelho, não, mas vem uma pessoa aqui caminhando bem devagar. Ou vem de bicicleta, bem devagar. Aí tu tá esperando. Quando vê, passou meio minuto até a pessoa passar e tu poder sair. Ou algum veículo que vinha dobrando a esquina, espera ele passar. Aí depois liga o veículo. Tá? Então, esse cuidado. E antes de ligar o veículo, aquelas 3 respirações para te deixar mais tranquilo. Respira fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca. 3 respirações já vai te deixar mais tranquilo. E aí vai com calma. E aí outra coisa que eu digo também. Qual é o cuidado que tens que ter? É o foco no presente. Foco no que tu estás fazendo naquele momento. Lá na prova de moto, eu digo para os meus alunos a mesma coisa. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 2 pares, 2 paradas a cada volta. Aqui no Rio Grande do Sul são 3 voltas na moto. E tem 2 paradas em cada volta. Eu sempre falo para os meus alunos, vai até aquele pare, aproveita aquele pare, respira fundo, te tranquiliza e vai novamente até o próximo pare. Respira fundo, vai até o próximo pare. Só não vai, pelo amor de Deus, esquecer qual é a volta que tu tá. Ou esquecer alguma. Não, foca no presente. E outra coisa que eu digo para os alunos. Eu tenho uma dificuldade lá no retorno de 3 pontos, que agora nem se chama mais de retorno de 3 pontos, agora é retorno de mesma via. Eu tenho uma dificuldade lá no retorno de 3 pontos. Daí, eu estou lá fazendo a baliza e pensando no retorno de 3 pontos. E aí, muitas vezes, eu acabo errando alguma coisa na baliza que eu não errava antes, porque eu não estava focando onde eu estava fazendo naquele momento. Eu estava focando lá num exercício que eu nem cheguei ainda e que se eu não tiver cuidado eu nem vou chegar. Porque se eu esquecer 2 piscas aqui na baliza, eu já reprovo aqui e nem chego lá. E é a mesma coisa lá na pista de moto. Às vezes o aluno faz 2 vezes determinada volta. Não. Aí ele está descumprindo o percurso, ele acaba reprovando. Então, esse cuidado é que tem que ter. O foco no presente, no que tu está fazendo naquele exato momento. E aí o que eu digo para o meu aluno? Chegou lá naquele local que tu tens aquela dificuldade, tu vais redobrar a tua atenção. Aí sim, redobra a tua atenção. Mas jamais faz alguma parte da prova pensando lá na frente em alguma coisa que tu tens a dificuldade. Tá? Então, foca no presente. Sobre lidar com os imprevistos. Eu sempre digo, aqui no Rio Grande do Sul, a prova de moto é dentro de um circuito fechado. Mas a prova de carro é na rua, né? É no percurso. E muitas vezes é muito mais fácil de ter algum imprevisto na prova de carro do que na prova de moto. Por quê? Porque de repente durante as aulas nunca se atravessou alguém na tua frente, ou até mesmo um cachorro, ou um ciclista, nunca se atravessou alguém na tua frente. E às vezes isso acontece lá na prova. Então, tu tem que
saber lidar, tem que estar preparado para esse tipo de imprevisto. Às vezes até mesmo mas eu nunca paguei, sei lá, eu fui arrancar o veículo e apaguei ele, nunca tinha apagado. Aí respira fundo, liga o veículo e continua, tá? Porque somente uma apagada é 2 pontos. Então tu ainda tá na prova. O que não pode acontecer é tu ficar nervoso com aquele erro e acabar vindo aquela cascata de erros, né? Aquele monte de erros atrás daquele ali. E aceitar os erros menores, né? Esses erros assim. Aceita esse erro aí e segue o baile, que se tu não errar mais nada, tu estás aprovado. Esqueci de um pisca e percebi que eu esqueci daquele pisca. Se tu não tiver errado nada, tu não vai ser aprovado. Então, é tentar manter essa calma. Não é fácil? Não é fácil. Mas com os exercícios, a gente consegue melhorar consegue melhorar essa situação, consegue manter essa calma, consegue pelo menos administrar esse nervosismo. Então, a técnica de ancoragem também é uma técnica muito valiosa para que a gente consiga manter a calma. É aquilo que eu falei antes, é lembrar de algum acontecimento, é lembrar de alguma palavra, é lembrar de algum gesto e trazer aquilo à mente e ficar... É lógico que não deixar com que aquilo ali tire o foco do que tu está fazendo, mas é trazer aquilo à mente e utilizar aquilo ali como uma âncora, como uma ancoragem para que tu consigas ter mais calma e consiga controlar esse nervosismo. E lembrando sempre, né, que errar faz parte do processo e cada erro é uma oportunidade de aprendizado, que nem eu falei lá no início. Às vezes tu vai errar alguma coisa aqui e vai reprovar dessa vez, mas isso aí precisa ser um aprendizado para que tu não erre lá essa mesma coisa lá na próxima prova. Então é a gente olhar para o lado positivo desse acontecimento. É uma oportunidade da gente aprender, né? Porque a gente acaba aprendendo também com os erros. E o que eu sempre digo, né? A resiliência. Reprovou, então, como eu falei antes, um acontecimento negativo não pode determinar o teu resultado final. Não é porque reprovou uma vez que vai reprovar sempre. Então, cada prova é uma prova, são etapas do processo que tu tá subindo degraus, eu costumo dizer. Então, faz parte do processo, errar é humano, muitas vezes a gente não quer, mas acontece tanta coisa que a gente não quer e que a gente acaba precisando aprender a lidar com isso, respirar fundo e sacudir a poeira e continuar e ir para a próxima prova. Então, a importância do apoio emocional, né, dos familiares, dos amigos, do instrutor ou dos instrutores. Tem alunos que têm mais de um instrutor durante as aulas, e esse apoio emocional é muito importante. Mas, como eu disse antes, a gente precisa ter o cuidado de saber com quem a gente pode contar para esse apoio emocional. Muitas vezes as pessoas mais próximas não são as melhores pessoas que a gente pode compartilhar esse acontecimento, que a gente vai fazer a prova. Eu tenho muitos alunos e alunas que não contam para ninguém.
nem que estão fazendo as aulas da carteira, muito menos o dia da prova. Por quê? Porque, sei lá, o meu filho já reprovou algumas vezes e ele não iria ficar bem se eu passasse, porque então isso acontece muito. Então a gente precisa saber quem é que realmente vai nos ajudar nesse processo, com quem a gente pode contar e quem vai acabar atrapalhando. Então a gente precisa contar somente para quem vai nos trazer boas vibrações e nos ajudar emocionalmente ou até mesmo tecnicamente. Sobre o ambiente positivo, né? O ambiente positivo ele reduz muito a pressão e aumenta a confiança. Então, por isso é bom a gente estar em ambientes positivos, em pessoas alegres, pessoas que nos apoiam. Isso tudo é muito importante para que a gente aumente essa confiança. E tudo isso eu trabalho lá dentro do método Carteira de Motorista na Sua Mão. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o método agora. Então, o que vem no método Carteira de Motorista na Sua Mão? Ele vem um e-book deste livro aqui. Veio o e-book. Ele vem 9 áudios sobre os pensamentos sabotadores. São aqueles pensamentos que acabam nos sabotando, que acabam fazendo a gente perder o foco. Não sei, alguém aqui já deve ter conhecido alguém ou até mesmo já deve ter tido esse tipo de pensamento. Eu já rodei tantas vezes, acho que isso não é para mim. Eu não tenho mais idade para isso, então acho que eu nem vou fazer. Quando vem esse tipo de pensamento, eu sempre digo assim, é bom tentar lembrar o que te motivou a dar entrada no processo de habilitação. Porque algum motivo teve para dar entrada. E isso agora, então, é mais importante do que aquele motivo que tu tivesse para dar entrada. Então, são 9 tipos de pensamentos sabotadores que eu falo sobre eles e explico como é que a gente vai fazer para silenciar cada um desses pensamentos e o que a gente tem que colocar em mente no lugar de cada um deles, tá? São 9 pensamentos sabotadores, são 5 meditações que eu mesmo gravei com a minha própria voz. Uma delas é aquela meditação guiada que eu falei ali no início da live, que eu conduzo o aluno como se ele estivesse fazendo a prova, para ele já ir se acostumando com aquela situação ali da prova, né? E mais um exercício de visualização também, que é uma carteira de habilitação editável, onde tu vais editar ela, colocar todos os teus dados. Ela é no tamanho real da carteira, vais colocar a tua foto, vais imprimir quantas vezes for necessário e vais colocar nos lugares que tu mais enxergas durante os dias. Vou colocar no meu roupeiro, no armário do banheiro, eu vou ali escovar os dentes, então eu enxergo com frequência, na tela do meu computador, pode ser quantos for. Quanto mais, melhor. Porque aquilo ali tu já vai trazendo para a tua mente aquela realidade. Porque a nossa mente, ela não sabe decifrar o real do imaginário. E a gente olhando aquilo ali, a gente já começa a vibrar naquela frequência da aprovação. A gente vê muito aí nos treinamentos de desenvolvimento humano um exercício de visualização que eles falam para fazer o quadro dos sonhos. E aí tu vai lá naquele quadro e coloca uma foto da casa que tu queres conquistar, do veículo que tu queres conquistar, da qualquer coisa, até mesmo o número de filhos,
a família ideal, tudo que tu queres conquistar, tu coloca naquele quadro e coloca num lugar que tu veja ele com bastante frequência, que tu consiga ver todos os dias. Porque isso aí já vai te trazendo para a realidade. Tu vai enxergando aquilo ali todos os dias e tu vai trazendo para a realidade. E por isso que eu fiz esse exercício da habilitação editável e coloquei dentro do método também. Porque ele é muito poderoso. É um exercício muito poderoso mesmo e ajuda bastante a trazer para a realidade. E além disso, agora tem aquela live lá do dia 7 de dezembro, não me lembro agora se foi dia 7 ou dia 8, aquela live lá de dezembro que eu fiz e que eu estava distribuindo ela de forma gratuita. Eu tive que parar de distribuir porque o pessoal estava gravando ela e vendendo ela. E estavam, pior de tudo, estavam vendendo ela a 100, 200 reais e o meu método nem é esse valor. O meu método inteiro, com o e-book e com todos os áudios e exercícios de dentro do e-book e os demais exercícios do método, que tem dentro do método, é apenas R$ 49,90. Esse valor ele é praticamente a metade do valor de uma aula prática aqui no Rio Grande do Sul. E muitas vezes o problema do aluno não é a prática, porque ele pratica e acaba indo bem na parte prática, na aula, e chega lá na hora da prova, o problema dele é emocional. Muitos alunos meus, agora de um tempo para cá, que vem comprando o método, já reprovaram, que nem aquela que eu falei antes, já reprovaram várias vezes, foram lá, compraram o método, seguiram o método e foram aprovados na primeira prova que fizeram depois disso. Então, realmente, muitas vezes, o problema não é prático. Mas se tu chegar no CFC e reprovar, o que eles vão te oferecer? Mais aula prática, mais aula prática, mais aula prática. Então, como é que tu consegues perceber se tu precisas realmente de aula prática? Preenchendo os exercícios ou pedindo para o teu instrutor fazer simulados contigo. Através dos simulados, tu tens esse feedback para saber se tu precisas fazer mais aulas ou se tu estás pronto tecnicamente ou não. Eu sempre digo que o aluno ele tem que estar pronto tecnicamente e emocionalmente. Não adianta ele estar pronto tecnicamente e não estar pronto emocionalmente, porque o emocional dele vai acabar fazendo com que ele erre coisas que ele não errava antes, e não adianta ele estar pronto emocionalmente e não estar pronto tecnicamente, porque aí vai chegar ali na baliza, ele vai errar 2 piscas e vai reprovar, ele vai encostar na baliza e vai reprovar, ele vai para o percurso e vai errar um posicionamento e mais alguma outra coisa e vai reprovar. Então, se ele não estiver pronto tecnicamente, não adianta. Então, as duas coisas, elas precisam estar bem sincronizadas, a parte técnica e a parte emocional. E aí sim, não tem erro. Tá? Então, é sobre isso. Pessoal, agora eu vou abrir para perguntas. E aí, não sei aqui quais foram as dúvidas, eu vou olhar aqui o que tiveram de dúvidas para a gente ir batendo esse papo. A Leandra falou assim, ó, meu maior desafio é a embreagem e o freio. A baliza tenho noção, mas não domino a baliza, é isso? A embreagem e o freio, tem vídeos aqui no meu perfil, tanto do TikTok como também do Instagram, tem vídeos sobre controle de embreagem. Esses vídeos assim, ó, da parte prática, tem praticamente sobre tudo, sobre posicionamento em
para fazer conversão à esquerda em via de duplo sentido, tem posicionamento para fazer conversão à esquerda em via de sentido único, tem posicionamento para fazer conversão à direita, tem posicionamento para retorno nos canteiros, tem posicionamento para... Tem tudo que é tipo de vídeo, tem. Não somente do carro, mas também da moto. Tudo que é tipo de vídeo dessa parte prática tem bastante vídeo sobre esses assuntos nas minhas redes sociais, tanto num quanto no outro, e até mesmo lá no YouTube também, no meu canal do YouTube. Que até digo para vocês depois clicarem no link da bio ali e começarem a me seguir lá no meu canal, porque tem algumas coisas que eu não posto aqui e posto lá. Então é importante seguir lá também para para conseguir ter acesso a esses vídeos, tá? Então, assim, a parte prática tem praticamente tudo. O que não tinha até pouco tempo era alguma coisa de arrancar na subida ou alguma coisa de aclive e declive, porque a minha cidade aqui é uma cidade totalmente plana. Mas agora, há pouco tempo atrás, eu fui lá numa cidade que tem bastante morro e subida e descida, aclive, declive, e fiz esses vídeos que o pessoal vinha me pedindo, para controle de embreagem na subida, para esses vídeos todos aí tem. É que muitas vezes, como eu posto muita coisa, esses vídeos acabam ficando lá para baixo. E aí tem que dar uma olhada lá, tem que dar uma procurada aí pelo perfil, porque tem praticamente todos. Até peço, para caso percebam que não tem algum e que vocês queiram, até peço que lembrem aí, que peçam que aí, se logo que eu puder, eu vou lá e faço. Esse tipo de vídeo aí, de material, eu faço gratuitamente para ajudar as pessoas, porque tudo que eu posso ajudar, eu acabo ajudando. Aqui no Rio Grande, vídeos de baliza, eu tenho com vários veículos, claro, baliza aqui do Rio Grande do Sul, porque cada estado a baliza é diferente também. Então, vídeos de baliza tem com Polo, com Gol, com Onix, novo Onix, tem vários vídeos aí de Argo, tem vários vídeos aí de baliza. De repente, não encontrei. Ontem teve uma aluna que me falou, eu posso fazer a baliza no Gol por esses pontos aqui da baliza do Polo. Eu falei, não. Isso aí muda os pontos de veículo para veículo, mas o que acontece? Aqui no meu perfil tem um vídeo da baliza do Gol. Depois ela até me mandou lá, muito obrigado, encontrei e tal. Então, às vezes, vocês podem não encontrar bem ali em cima, mas como eu posto bastante coisas durante o dia, ele pode estar mais lá para baixo. Então, deem uma procurada ali que vocês vão encontrar. E se não encontrarem, me pergunte. Que de repente, se tiver, eu já digo ali, dá uma olhada mais para baixo, porque tem. E se não tiver, eu encontro uma maneira de produzir o conteúdo explicando para vocês. Então, o que é importante? Ela que falou ali da embreagem, Leandra, acho que era, né? O que é importante? É assistir bastante o vídeo e depois chegar lá na aula e praticar. Eu sempre digo que o vídeo ele não elimina a aula prática, mas ele ajuda, porque muitas vezes assistindo aquele vídeo tu vai acabar entendendo como é que faz aquilo ali e lá na aula prática tu vai praticar aquilo ali, tá? A Lilian, vou fazer 2 aulas, 2 dias antes da prova para relembrar. É isso aí, eu sempre digo para as pessoas que é bem importante fazer 1 ou 2 aulas até o dia da prova. Espera aí que o TikTok tá me pedindo aqui. Tá, eu sempre digo que é importante fazer
uma ou duas aulas. Se ficar muito tempo sem mexer na tela, ele pede aqui para... Agora deu, voltou. Eu sempre digo que é importante fazer uma ou duas aulas antes da prova para dar aquela relembrada. Porque muitas vezes o aluno fica muito tempo esperando para fazer a próxima prova. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul a gente consegue fazer de uma semana para outra. Mas tem lugares aí que acaba demorando 15 dias, 20, às vezes até um mês para fazer a prova. Então imagina, a pessoa vem no ritmo das aulas e aí acaba sendo reprovada. Imagina ficando todo esse tempo sem treinar e ainda com o nervosismo de já ter reprovado uma vez. Por isso a importância que eu digo em tentar ajustar esses erros e fazer a prova uma vez e ser... se tiver que fazer mais aulas e fazer a prova uma vez e ser aprovado. Não, muitas vezes o aluno diz assim, eu vou fazer para ver como é que vai ser, mas durante as aulas ele já estava errando. Então, é 99% de chance dele não ser aprovado, né? E aí, quando o instrutor fala, cai naquele problema que eu falei antes, do aluno achar que o instrutor quer puxar para o lado dele, para o lado da autoescola, ou alguma coisa assim. Não, é porque realmente a gente sabe que depois que o aluno reprova pelo menos uma vez, ele já tem ele já fica um pouco mais nervoso para a próxima prova. E cada próxima prova que ele faz, ele fica mais um pouco nervoso. E assim vai. Então é importante sim fazer essas duas aulas aí 2 dias antes. Eu até digo que se tu conseguir fazer uma das aulas no dia da prova, antes da prova, de repente a prova é de tarde, faz de manhã, ou a prova é às 8, faz uma aula das 7 às 10 para as 8. Isso aí vai te ajudar bastante também, porque tu vai dar essa treinada e já vai quente para a prova. E se puder, já faz primeiro, pede para ser a primeira a fazer. Não é sempre que o instrutor consegue agilizar isso aí, porque às vezes o examinador é que diz, não, eu já tenho a lista aqui, então vai ser essa lista aqui. Mas o instrutor podendo puxar esse aluno aí para o início, para ser o primeiro, é melhor, porque o que acontece? O aluno vai estar... Ele não vai assistir aquele monte de gente reprovando. Então, ele vai estar mais tranquilo, ele vai estar menos nervoso. É melhor ele ser o primeiro do que ser o último. Isso aí é fato. Porque, por último, ele vai ver muita gente reprovando. Apesar de eu falar que não é para olhar, que é para ficar de costas. Mas só pelo fato de ficar todo aquele tempo esperando, na ansiedade de ser chamado ou não, ele acaba ficando um pouco mais nervoso. Então eu sempre digo, tente ser os primeiros, tente pedir para ser o primeiro a fazer a prova. Deixa eu ver aqui. O Lucas disse assim, tenho dificuldade nas conversões à esquerda, me confundo. Lucas, tem vídeo sobre isso no meu perfil. Não sei se tu é do TikTok ou se tu é do Instagram, mas tem vídeo sobre isso nos dois, no TikTok e no Instagram. Então, procura aí no meu perfil, que às vezes eu até reposto alguns vídeos que estão para baixo, muito lá embaixo, pro pessoal encontrar com mais facilidade. Mas tem sobre isso aí. Tem sobre conversão à esquerda em via de mão única e conversão à esquerda em via de duplo sentido. Tem os dois vídeos aí, tem. Assim como tem também posicionamento para retorno nos canteiros ou conversão nos canteiros. Tudo isso tem nos meus perfis aí. A Cláudia aqui, ó, Cláudia Márcia, disse assim, reprovei 3 vezes de moto, o que faço? Cláudia, vai ter que marcar a prova. Em primeiro lugar, tu precisa ver por que tu reprovou. Tu reprovou porque tu estavas ruim, tu não estavas preparada tecnicamente ou emocionalmente, ou as duas. Tu precisa conseguir detectar, não sei se foram sempre os mesmos erros também, mas tu precisa conseguir
detectar o porquê que tu reprovasse. Se tu não estava preparada tecnicamente, muitas vezes o aluno chega lá na última aula, ele ainda tem problema em passar na prancha porque ele não consegue passar. Então eu sempre digo, é bom fazer mais algumas aulas, porque provavelmente lá na hora da prova ele não vai conseguir passar, se ele já não estava conseguindo passar durante as aulas. Então, se o teu problema era técnico, eu te sugiro a fazer aí algumas aulas. Não sei também, não tem como avaliar aqui sem te conhecer um pouco melhor, sem saber um pouco melhor de como tu estava indo durante as aulas. Mas com o próprio simulado tu consegue saber. Marca mais algumas aulas, já na primeira aula pede para o teu instrutor fazer um simulado contigo e te falar como é que tu tá durante aquela aula. Se tu fazer o simulado e te dizer, nesse simulado tu errasse isso, isso, isso e isso. Que aí para a próxima aula tu já consegue saber o que tu precisa melhorar e consegues também analisar se não é bom de repente tu cancelar a prova, fazer mais um pouquinho de aula e marcar a prova somente lá quando estiver preparada realmente. Quando estiver fazendo 2, 3 simulados por aula e passando em todos eles. Ou errando poucas coisas, errando quase nada durante as aulas. Agora, se for nervosismo, aí tu vai ter que aprender a controlar esse nervosismo. Aí tem o meu método. Aí tem o meu método que vai te ajudar a controlar o nervosismo. Algumas dicas eu já dei aqui, mas tem muito mais dicas aqui dentro, lá dentro do meu método e com os próprios exercícios. Não sei se tem mais alguma pergunta, deixa eu ver. Não tem mais. Pessoal, então, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, pelo que eu tenha visto. Agradeço a presença de todos. Agradeço o tempo que vocês disponibilizaram nesse sábado, que aqui na minha cidade está ensolarado. E digo para vocês, utilizem essas dicas aí que eu falei para vocês. Utilizem, porque a chance de vocês serem aprovados é muito grande. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho todo esse tempo aí de experiência e como eu sempre digo, né, eu já tive em todas as cadeiras. Eu já fui aluno, porque eu tenho habilitação AE, eu já fui sou instrutor e já fui examinador. Então eu sei os sentimentos de cada lugar. E foi justamente com essa experiência que eu consegui detectar e fazer, foi onde nasceu o meu método. Então não esqueçam do meu método. Quem quiser adquirir o método, é só clicar aí no link da bio, tem no link da bio do TikTok, tem no link da bio do Instagram, é só clicar no link da bio, preencher os dados que tem ali, efetuar o pagamento e em seguida já vai receber no e-mail o login e a senha para o acesso à plataforma, e aí é só ser feliz e conquistar a tão sonhada carteira de habilitação. Certo, pessoal? Muito obrigado, um ótimo final de semana para vocês e uma ótima prova para quem vai fazer a prova agora na próxima semana. Obrigado, tudo de bom e que Deus acompanhe vocês. Muito obrigado.